Olá, boa tarde, pessoal. Estamos aí para mais uma palestra do PPG da Biologia. Então, o primeiro recado meu hoje é que até as 9 horas da noite hoje vocês podem votar nos vídeos, documentários que estão concorrendo ao Oscar da Biologia, lá no YouTube do PPG. Então, hoje às 9, todos os vídeos vão ficar privados, né? E eu vou contabilizar os votos. E aí, nos próximos dias, vocês vão saber os oito que foram mais votados e vão concorrer ao Oscar. E aí, a semana que vem, a gente não tem palestra, mas a gente vai ter o Oscar da Biologia, às 5h30 da tarde também. Então, se inscrevam lá no Conexão Pesquisa, que a gente vai ter esse evento, então, da Biologia. Vai ser bem legal. Daí vocês vão poder ouvir dos próprios autores dos documentários o que eles pensaram ao fazer os vídeos, né? E hoje, como vocês podem ver, né, estou de novo aqui com as minhas abelhas, porque hoje a gente tem um assunto relacionado. Então, hoje o Dr. Elton Mello, que é zootecnista, ele vai contar um pouquinho mais sobre ele, da Universidade Estadual de Maringá. Ele vai falar para a gente, então, sobre as plantas que as abelhas sem ferrão utilizam e vai contar um pouquinho mais sobre os produtos que elas fazem. Então, Elton, eu gostaria muito de agradecer a sua disponibilidade de vir aqui hoje dar palestra para a gente e também, né, no meio da correria, ter conseguido vir fazer isso, né? Então, eu fico muito contente de você estar apresentando esse assunto que é muito importante e serve tanto para as pessoas, né, que trabalham com as abelhas, né, quem cria abelha, quanto para qualquer pessoa que tem um jardim e queira ajudar as abelhas. Então, muito obrigada. Agora, a palavra é sua. Depois, no final, então, pessoal, lembre-se que aqui no Perguntas e Respostas a gente recebe as perguntas. Não se assustem se elas não aparecerem, é que eu vou publicando no final, conforme a gente vai respondendo. E é isso. Então, muito obrigada, Elton. Eu que agradeço, Patrícia. Obrigado pelo convite. Para mim é um prazer compartilhar essas informações. E hoje a gente vai falar sobre esse tema que é muito interessante, né? Que é falar sobre as abelhas sem ferrão e as plantas que são importantes para a manutenção desses insetos, né? Tanto de plantas nativas, aqui na nossa palestra, nessa palestra vocês vão ver plantas que são nativas, como plantas introduzidas, que são importantes na manutenção dessas abelhas. Patrícia, eu posso começar ou... Não, pode começar. Posso? Então, pessoal, boa noite a vocês. Se vocês, como a Patrícia falou, meu nome é Elton e eu sou zootecnista. Me falam que eu sou meio zootecnista biólogo, porque eu na área da zootecnia eu segui essa parte de plantas e de abelhas, né? Mas eu sou zootecnista. E hoje a gente vai falar sobre as plantas meliponícolas. No título da palestra, eu coloquei néctar, mas é mel, pólen e seu valor nutricional. Então, a gente vai falar aqui um pouco sobre as principais plantas que são responsáveis pela produção de mel, né, através do néctar, e do pólen, né, que é a parte proteica que essas abelhas utilizam, né, e o valor nutricional delas. Então, os meliponíneos, eles constituem um grupo bastante diverso, né, aqui, onde ocorre os meliponíneos, eles compreendem mais de 500 espécies já descritas, principalmente presentes nas regiões tropicais e subtropicais do planeta, na Austrália, na América do Sul, na África e na Malásia. Então, essas abelhas estão presentes nesses locais. Aqui no Brasil, já foram descritos, em 2014, é o último trabalho
de uma forma geral, que apresenta, faz toda a descrição dessas abelhas, foi descrito por Pedro, 2014, e tem 242 espécies. Né? A nossa diversidade de meliponíneos é muito grande. E a maioria dessas espécies, como vocês podem observar nesse gráfico, são do gênero Melipona, né? E também, a maioria dessas espécies, as melíponas, o mel produzido é oriundo desse gênero, que são as melípona, e também das escaptotrigonas. São abelhas bastante utilizadas no Brasil para a produção de mel. Aqui a gente tem alguns exemplos de algumas espécies de abelhas, de gêneros, né? Essa atividade, a mais importante atividade exercida por esses insetos é a polinização da vegetação nativa. Não só da vegetação nativa, como também das culturas agrícolas, né? E a maioria dessas espécies, dos meliponíneos, eles visitam bastante as famílias das plantas das mirtáceas, leguminosas, as sapindáceas, né, que fornecem néctar e pólen também, as euforbiáceas, entre outras as plantas, né? E os meliponíneos, eles estão aí responsáveis pela a reprodução de cerca de 40% a 90% das espécies botânicas silvestres. Aí a gente consegue observar a importância dessas abelhas na manutenção e no equilíbrio dessas florestas, né? Dessas florestas tropicais. Os principais recursos disponibilizados por essas plantas, né, que essas abelhas elas coletam, é o pólen e o néctar, né? Esse pólen e esse néctar, eles são de fundamental importância para a sobrevivência desses insetos, das abelhas, né? No caso do pólen, ele é uma fonte de proteína, né? A principal fonte de proteína para essas abelhas. No pólen tem proteínas, podemos encontrar em maior porcentagem das proteínas, o carboidratos também, lipídios, vitaminas e minerais. E o néctar, né, que o néctar depois que entra na colônia, vai ser transformado em mel. Esse néctar, ou esse mel, ele é rico em carboidratos e serve de energias, tanto para os adultos, como os imaturos também. E quando entra na colônia, esse néctar, como eu falei anteriormente, ele é transformado em mel pelas abelhas. Tanto que algumas pessoas dizem, quem não conhece muito das abelhas, diz assim, é o vômito das abelhas, né? Diz que o mel é o vômito das abelhas, né? Mas na realidade ali, o néctar ele é transformado em mel. Os meliponíneos são considerados, a maioria deles, eu diria que todos, são considerados generalistas. O que seriam essas abelhas generalistas? Eles são abelhas que utilizam uma diversidade de plantas, né? Uma diversidade de fontes florais. Em algumas épocas do ano, eles podem se especificar em determinadas gêneros, ou família, ou espécie, mas pela limitação de disponibilidade do local. Mas, geralmente, essas espécies, os meliponíneos, no geral, eles são considerados generalistas. E toda essa diversidade de meliponíneos no território brasileiro, surge aí a meliponicultura, né, que é uma cultura como bovinocultura, como outra, né, por exemplo, o exemplo que eu dei, que tem pessoas que criam, que é a criação dessas abelhas, né, dos seus meliponários. Isso é importante para a geração de renda dos pequenos produtores, né, a gente sabe que a maioria dos meliponicultores, eles são pequenos produtores. Em 2015, Jafé e a equipe fizeram um trabalho que demonstrou isso, né? Que são pequenos produtores, né? O principal recurso ou produto das abelhas
vendido é o mel dessas espécies, né? Mas não, essas abelhas não só produzem mel, tem outros submel, existe outros subprodutos também das abelhas, né? Como a própolis ou o saborá mesmo, que é o pólen. Algumas pessoas já até vendem esse saborá para alimentar outras espécies de meliponíneos. E isso vai variar de acordo com condições climáticas de cada região, né? Não só também esses produtos vão variar de valor nutricional, mas também a ocorrência dessas espécies de abelhas. A gente sabe que o Brasil tem um extenso território, né? E isso faz com que a gente tenha essa diversidade de abelha. E a gente tem uma diversidade também de climas, né? E isso facilita a adaptação de várias espécies de abelhas. Então, conhecer essas espécies, as principais espécies de plantas que são responsáveis por manter essas espécies de abelhas é de fundamental importância. No caso, a gente tem remanescentes aqui no Brasil, remanescente de floresta atlântica, mata atlântica, né? A gente tem as áreas urbanas que hoje mantêm, são muito importantes para os meliponíneos. No caso aqui do Nordeste, a gente tem uma extensa área de caatinga, né? Que são, dentre elas, a gente tem a abelha jandaíra, dentre outras espécies que se mantêm nesse tipo de vegetação. E é importante conhecer esse tipo de vegetação porque você consegue fazer uma identificação da origem botânica desses produtos. Porque é importante para você preservar essas espécies que são importantes para a manutenção desses indivíduos. Então, é de fundamental importância conhecer essas plantas. Mas o que é uma flora apícola? A flora apícola nada mais é, ou se pode chamar de apícola ou meliponícola, né? Alguns autores falam apícola, outros falam meliponícola. São plantas que fornecem basicamente néctar, pólen ou outros recursos, né? Recursos florais, como a própolis também. Existem plantas como o alecrim do campo, ela é importante na produção de própolis, né? Essas abelhas também coletam. E o conjunto dessas espécies de plantas melitófilas, elas podem ser formadas a partir de áreas de transição. O que seriam essas áreas de transição? Essas áreas onde tem tanto é muito comum isso no sul, né? A gente vê áreas agrícolas, mas também áreas de preservação, pequenas áreas de preservação no meio desses campos agrícolas. Ou áreas naturais, que a gente tem sem o homem ter mexido naquela área, né, sem ação antrópica, e áreas agrícolas, onde a gente tem as monoculturas, né? As abelhas também podem se alimentar de áreas agrícolas de monoculturas, no caso aqui o girassol ou outras plantas também, que vêm a fornecer esses recursos. Bem, a estrutura de uma flor, ela é basicamente, para a gente entender melhor, ela é dividida em duas partes, né? O androceu, que é a parte masculina da flor, e o gineceu, que tem todas essas partes femininas. E aqui a gente tem as anteras, né, onde é disponibilizado esses recursos, esses principais recursos. E essa flora, ela vai variar, ela tem uma variação muito grande. E algumas características que são importantes para você conhecer a flora meliponícola o tamanho da flor, né, uma coisa muito importante. Flores muito grandes, geralmente são polinizadas por insetos ou pássaros, ou bichos de tamanhos maiores também, né? E a cor dessa flora também. Outra coisa que a gente
pode observar são os guias de néctar. De acordo com esses guias de néctar, a gente pode perceber se essa planta fornece néctar ou não. No caso que vocês estão vendo aqui, essa flor da dombeia não, esqueci agora no momento, mas é bastante comum, paineira, é bastante comum, e essa planta, esse tipo de flor, ela fornece grandes quantidades de néctar, e geralmente é um néctar aquoso, e mais que produz grandes quantidades. E a gente vê bastante os morcegos visitando, e pássaros também. O arranjo ou disposições florais dessas plantas, né? Como essa planta se é uma flor solitária, uma inflorescência, a concentração de néctar, né? Essa concentração de néctar ela é importante, porque se o visitante floral sabe que não tem grandes quantidades de néctar, se ele não tem uma qualidade boa de néctar, não adianta ter só quantidade, né? Tem que ter qualidade, níveis de açúcar, né? Então, a concentração de néctar é muito importante também nessas características. E essa concentração de néctar, ela varia de acordo também, pode concentrar de acordo com a nutrição, condições climáticas também podem influenciar aí na concentração de néctar. A quantidade de néctar, como eu falei, imaginem a abelha como nós, seres humanos, a gente sair daqui a 1 quilômetro, sei lá, para ir no restaurante comer, a gente gastou energia, né? A gente chegar lá e não comer pelo menos o que gastou, isso não vai adiantar muito, né? Ninguém quer isso. Então, a gente quer um alimento que a gente possa suprir as nossas necessidades e armazenar um pouco também. Disponibilidade de néctar, como eu já falei, pouco ou muito. Olha essa planta, é interessante essa planta, eu acho ela magnífica, essa planta que ela produz, as flores dela abrem à noite. E eu fazendo algumas observações, várias abelhas noturnas se alimentam desse néctar. Também, não só abelha, mas vespas também. E aqui no Nordeste ela é chamada de muçambê. E essa gota de néctar aqui. Então, quando nas minhas observações, quando deu assim 4h30, 5 horas, as melíponas, como a mandaçaia, e outras abelhas grandes, como a mamangava, já estava presente nessa planta na coleta de néctar. A presença de pólen é importante também nessa planta considerada apícola. Em algumas plantas são consideradas anemófilas, né, que são plantas polinizadas pelo vento, mas que as abelhas também visitam. No caso, a gente tem as poáceas aqui, um exemplo bem claro é o milho, que está presente na dieta, principalmente das apis mellifera eu encontrei também nos meliponinhos. Mas no caso aqui, eles vão fornecer somente pólen, né? A disponibilidade de pólen em anteras floricidas. As anteras floricidas são plantas que geralmente para disponibilizar esse pólen, precisa de abelhas ou visitante que faça o buzz pollination, né? Que faça a vibração e esse pólen possa ser lançado e elas coletam esse pólen. Muitas espécies também, elas dividem o mesmo recurso, né? Isso a gente chama de sobreposição de nicho trófico, né? Algumas espécies, elas dividem esse mesmo recurso que a planta disponibiliza com outros insetos. A época de flor é importante também, a disposição das flores, simples ou inflorescência, já vim falado. Outra coisa interessante é que algumas espécies de plantas, no caso aqui dessa turnera aqui, que aqui chama Xanana do Nordeste, aqui no Nordeste, né? E no Ceará também eles chamam Xanana do Nordeste. E é importante que essas abelhas, essa foto, eu vi essa abelha coletando, a Apis mellifera, coletando néctar aqui,
de nectários extras florais aqui, ó. Então, algumas plantas, elas têm essa característica também. Eu estava lendo um pouco sobre isso e diz que é uma forma de defesa das plantas, envolve formiga, e é outra história aí, envolvendo aí isso também. Mas que ela produz néctar também. Algumas espécies, como essa aqui que vocês podem observar, não estou lembrado o nome dela no momento, mas a flor em si, ela não é polinizada por abelhas, né? A característica dela, geralmente por beija-flor, principalmente por esse tubo longo. Mas o que essas abelhas fazem? Principalmente as trigonas, né? As captotrigonas, elas cortam lá, na basezinha da flor, e têm acesso primeiro a esse recurso disponibilizado por essas espécies, por essa planta. Como falei a vocês, as anteras poricidas, já falei sobre isso. Aqui a gente tem uma melípona. A Amanda sai aqui, vai à procura desse recurso do pólen, aqui principalmente as solanáceas, como o tomate, o pimentão, são plantas polinizadas por essas abelhas. Aqui a gente tem a morfologia dessas anteras, e elas estão classificadas em 3, né? A gente tem a antera tipo rimosa, que é mais comum, onde esse pólen ele é disponibilizado. A gente pode observar aqui, ó, isso aqui tudo é pólen, que ele, quando se abre já fica disponibilizado. Mas a gente tem as anteras também poricidas, que precisa do buzz pollination, da vibração, para que tenha acesso a esse recurso. E também tem essa antera valvar. Ela não é tão comum, eu sinceramente, eu nunca vi essa planta pessoalmente com antera valvar. Mas ela também libera esses grãos de pólen. Deixa eu só mostrar um videozinho para vocês. Essa tibuquina, ela, a Scaptotrigona, coletando aqui o pólen. Isso é uma antera poricida, e no caso aqui, quem era para estar aqui, né, entre aspas, seria o bombus, né, o bombus que faz isso muito bem, pega todas essas anteras aqui e amarra aqui nas pernas e vibra, né, e é lançado esse pólen. Mas no caso aqui, essa espécie, no caso aqui as trigonas, elas são chamadas de pilhadoras, né? Estão pilhando aí o pólen, que poderia ser de outras espécies. No caso aqui, ela nem faz a polinização, na maioria das vezes. Somente coleta o recurso. Só um exemplo para mostrar aqui para vocês. Outro fator importante também é a frequência e intensidade dessas plantas. As abelhas não são besta, né, como diz aqui no Nordeste, não são besta, de ir gastar energia daqui a 1 quilômetro e pegar um pouco de recurso. Né? É importante que tenha plantas com grandes floradas, né? No caso, grandes floradas que disponibilizem bastante recurso para esses insetos. A época de florescimento também é importante, uma característica, porque sabendo dessa época, você pode programar, fazer um calendário dessas espécies. As cores também são interessantes, uma das formas de ver. As abelhas, geralmente, principalmente as apis mellíferas, elas preferem flores mais branca, amarelada, e que tenham um formato de prato, que seja mais acessível o recurso, sem grande esforço, para esses insetos. Outro fator também é o cheiro, né? Essas abelhas também, o aroma dessas espécies é uma coisa que chama a atenção também das abelhas. A forma, nem toda abelha ela vai ter acesso ao recurso devido à forma. Como essa flor, ela se mostra ao visitante, né? No caso aqui, as asteráceas têm fácil acesso, mas quanto outras plantas, elas precisam de um determinado visitante que para acontecer a polinização, né? Que
que encaixe direitinho e que tenha o tamanho adequado, que toque nas partes masculinas e femininas. Os mel dos meliponinhos, a gente vai falar um pouco sobre isso agora. Eles têm características peculiares. A gente sabe que esse mel produzido, eles são bastante procurados, né? E são vendidos como iguarias para muitas pessoas. Né? Por isso eles têm um preço mais elevado por conta disso. E até mesmo pela quantidade, né? A quantidade pouca, comparando a Apis, que produz 45 litros de mel por ano, a gente tem algumas espécies de melípona que produz 1 litro, 2 litros no máximo por ano. Né? Então, é importante conhecer as características estruturais dessas colônias, como a produtividade, a dieta, a composição do mel, do pólen dessas espécies. Né? É uma forma de valorizar a meliponicultura brasileira. Eu vou mostrar para vocês, esse estudo ele foi feito na minha tese. Ele é basicamente o que a gente vai ver hoje, o que a gente descobriu na minha tese de doutorado. Aqui a gente tem a nossa área de estudo, que é a nossa fazenda experimental, lá em Maringá, no Paraná. E vocês podem observar que aqui tem essa área, o mapa mostrando alguns resquícios de floresta aqui, mas também o que rodeia tudo isso, são áreas agrícolas, né? A gente tem uma sequência de plantação, como soja, milho, cana-de-açúcar e assim por diante. Então, essas áreas aqui, elas não ficam muito tempo descoberta. Sempre é um ciclo de culturas, uma após a outra. Então, essas abelhas, nosso meliponário, foi instalado bem aqui. Ele é instalado lá, mais ou menos nessa área. E aqui a gente considerou um raio de 1.000 metros, né? Que poderia ser de 1 quilômetro, que poderia ser onde essas abelhas, a maioria delas, poderia explorar esses recursos. E as nossas espécies utilizadas, a gente utilizou a Tetragona clavips, mais conhecida como borá. A gente usou também a Melipona marginata e a Scaptotrigona bipuctata, mais conhecida como tubuna, e a Melipona quadrifaciata. De uma forma geral, a gente classificando, a gente queria conhecer o quê? O que essas abelhas, se existia sobreposição de nicho trófico entre as melíponas e as trigonas. Né? Por isso que a gente escolheu essas espécies. E elas estavam todas em caixas e no mesmo local. Caixa modelo ímpar. Né? Onde a gente tem o ninho, o sobreninho e a melgueira e a tampa aqui em cima. E a gente verificou também a estrutura dos potes, para ver como o tamanho desses potes. Isso é importante, principalmente para os produtores, porque a gente pode confeccionar os potes artificiais e essas abelhas não vão perder tempo construindo. Então, elas só vão moldar esses potes e armazenar o mel. Então, a gente verificou também a estrutura desses potes e também a produtividade de cada espécie. Na área, a gente fez a nossa composição florística. A gente fez todo o levantamento florístico da área para saber onde essas abelhas, quais as plantas tinham ali presente. Né? Então, quinzenalmente, eu ia lá e coletava essas plantas, levava para o herbário, todas as plantas que estavam florescendo. E, ao mesmo tempo, eu ia coletando os grãos de pólen de dentro da colônia. E, ao todo, foram coletadas 162 espécies de plantas. Para a análise do mel, a origem botânica do mel, a gente preparou todo esse mel e o pólen. No caso do mel, a gente coletou esse mel somente na época que estava esses potes, a gente via, no final de cada estação, a gente coletava, se tivesse mel.
e verificava e fazia o processo de acetólise para identificar a origem botânica do mel. Né? E tem toda aquela parte de acetólise para preparação de lâmina, né? Onde a gente faz esse tipo de classificação acima de 45% dominante. Aqui seriam os grãos, uma imagem dos grãos presente nas lâminas do nosso material. A gente verificou também o valor nutricional desse mel, né? A matéria seca, a matéria mineral, a proteína bruta, tudo no laboratório de nutrição lá na UEM. A gente verificou também os elementos químicos, quais os elementos químicos eram presentes, os minerais presentes nesse mel. Verificamos a determinação de os açúcares também. O pH, a gente verificou a cor do mel, né? Verificamos de duas formas essas cores, a cor do mel. A gente fizemos na USP essas análises de cor de mel e outras análises de valor nutricional na UEM, mas muitas dessas análises a gente fez na USP. Então, a gente tem aqui as características, como resultado aqui, a arquitetura desses potes. No caso aqui, melípona marginata, melípona quadrifaciata, e as duas trigonas, entre aspas, né? Porque a gente tem uma tetragona e uma trigona. E a gente verificou que, na altura, as tetragona clavips, elas constroem potes maiores, mas, no caso, chegando até 50 milímetros de altura, são uns potão bem grandão assim. Tinha potes que eu tirava 25 ml de mel desse pote, mas, no caso aqui, as duas melíponas, eles se mostraram estatisticamente iguais. O diâmetro também, a gente vê que sobressai aqui a tetragona clavips, mas também estatisticamente iguais à melípona quadrifaciata aqui. Em relação à espessura do pote, que é o pote de cera, né, confeccionado por elas, a melípona marginata, ela faz uns potes mais espesso, né? E a gente pode observar nessas análises aqui também. Em relação ao volume, o tanto de mel presente nesses potes, a clavips, como eu falei, armazena grandes quantidades de mel, maiores do que essas outras, né? Mas estatisticamente aqui, a gente vê que na estatística faz diferença, né? Quando você... aqui estatisticamente é igual, mas na prática mesmo, a gente vê que os potes é muito maiores e a quantidade também. Em relação à produtividade, né, a gente analisou também a produção de mel. A gente verificou que dentre essas quatro espécies, a tetragona clavips, ela produziu grandes quantidades de mel. A gente vê que tem colônias que produziu aí 1.800 ml de mel por colônia, enquanto a melípona marginata quase não produziu nada, muito pouco ml. Né? Então, as melíponas, vocês vão ver mais adiante que as melíponas, elas têm uma restrição menor em visitar determinadas plantas. Né? Então, isso pode interferir também na produção de mel. E o ambiente também pode não ter sido tão favorável a essas espécies. Aqui no caso se fosse peso, né, porque geralmente os produtores, ou você vende no volume ou no peso também aqui. E aqui são alguns potes, como você pode observar, esse pote é da tetragona clavips, cheio de mel aqui. E já os potes da Scaptotrigona bipurcitata, que é a tubuna, são potes bem pequenos. Em relação à produtividade de própolis ou geoprópolis, no caso das abelhas sem ferrão, a gente tem a própolis e tem o geoprópolis. No caso das melíponas, não dá para a gente separar muito o própolis, porque essas abelhas, elas misturam o própolis dela com
com barro, com terra. Então, é por isso que é chamado geoprópolis. Mas no caso das trigonas aqui, a gente conseguiu separar o própolis. Por isso que aqui tem produtividade de própolis ou geoprópolis. E a gente verificou que a Scaptotrigona bipunctata, e geralmente ela é uma espécie mais defensiva, né? Então, ela protege mais a colônia. Vocês podem observar aqui, ó, isso tudo é própolis, ó. Tudo ao redor aqui Quando você vai abrir uma colônia de Scaptotrigona, você quase não abre, precisa ter um formão bem forte para poder abrir, senão quebra. No caso das melípodas, não. É menos. E a gente coleta aqui, isso aqui é barro misturado com própolis, ó, que a gente chama de geoprópolis. Em relação à composição florística, né, a gente verificou que a maioria dessas plantas, a maioria das plantas utilizadas por essas espécies são as leguminosas. As leguminosas estão bem presentes na dieta desses indivíduos. Depois as mirtáceas, as asteráceas, a cantácea e as poáceas estão presentes também. Por mais que as poáceas, no caso aqui a do mel, aí vocês me perguntam, Elton, por que é encontrado, você falou que as poáceas produzem pólen, por que ela é encontrada no mel? Né? Muitas vezes essas abelhas, por contaminação, entre aspas, na coleta de pólen, podem levar para a colônia e acaba entrando na composição ali do mel também, você encontra grãos de pólen não presente no mel, mas a gente sabe quando encontra isso, não é porque esse mel veio, essa planta produziu néctar, mas por contaminação, entre aspas. E aqui a gente tem esse dedograma. Olha que legal isso aqui. Eu acho muito bonito esse dedograma. Acompanha comigo aqui. Olha isso aqui. Isso aqui são as espécies que eu utilizei do lado esquerdo. As espécies que eu utilizei de abelhas. Aqui são as estações. Aqui são as colônias, esse número. E aqui é a porcentagem isso aqui no caso é mel, tá? E aqui é a porcentagem de cada grão de pólen que a gente encontrou em determinada amostra. E aqui as plantas que foram encontradas na dieta dessas espécies. No caso aqui do hábito arbóreo, arbortivo e herbáceo e trepadeiras também. Então, a gente pode observar, dentre isso tudo, a gente sabe que, eu já falei que os meliponinhos, eles são importantes na manutenção das florestas tropicais. A gente vê que muitas plantas aqui, principalmente as arbóreas, são visitadas por elas. E no que nos chamou a atenção aqui, foi que essas abelhas, a maioria delas visitaram o eucalipto. Ó, vocês podem observar aqui. Algumas amostras de mel tinha quase 100%, né, que a gente considera um mel monofloral. Tinha quase 100% de grão de eucalipto. O que diferenciou das outras espécies era a Tetragona clavips. Você vê que ela não visitou muito o eucalipto. Mas, Elton, por que essas abelhas visitaram muito o eucalipto? Porque tinha muito eucalipto e eucalipto ele disponibiliza tanto néctar como pólen, né? Então, estiveram bastante presentes na dieta desses insetos. Mas o que essa abelha aqui, a Tetragona clavips, modificou na dieta dela, que a gente pode observar, pouco eucalipto, mas em compensação, ela visitou uma maior quantidade de... Então, não sei se eu poderia utilizar essa palavra, ela tem maior plasticidade, né, de utilizar uma diversidade maior de plantas, né? No caso aqui, esse amaranthus foi bem presente de grãos de pólen no mel. Mas também a gente tem outras plantas aqui, como que a gente sabe que são plantas que fornecem grandes quantidades de mel. No caso aqui, as serjâneas, né, que é o cipó-uva. Quem provou o mel de cipó-uva já sabe do que eu estou falando, né? É uma delícia. O mel que é produzido aqui por Apis mellifera, no Brasil, é todo exportado, porque
é um mel que tem grande valor. Mas é isso que esse gráfico, esse dendrograma, ele nos mostra o quanto as plantas, as principais plantas, e o quanto elas contribuíram em grãos de pólen ou néctar, o pólen encontrado nesse mel. Beleza? Aqui a gente tem alguns grãos de pólen que foram encontrados nesse mel. A gente fez a melissopalinologia, né? A análise de melissopalinologia. E no caso aqui, a gente tem o cróton, que é bastante presente. A gente sabe que essa planta ela fornece grandes quantidades de néctar. Floradas em massa do cróton é alimento para essas abelhas e também dinheiro no bolso do produtor. No caso aqui, como eu já falei, do eucalipto e a serjânia. E essa diversidade na coleta desses tipos polínicos a gente entende e é uma estratégia de garantir melhor a qualidade alimentar das larvas e das abelhas. Porque, imagine nós também, a nossa dieta ela tem que ser bem diversificada, a gente tem que comer frutos, legumes, tudo isso tem que estar presente na nossa dieta. E não é diferente as abelhas também não é diferente. Então, essa diversidade de plantas visitada por elas, isso ajuda na perpetuação das nossas florestas, né? Já que elas visitam grandes quantidades de plantas. Aqui a gente fez as análises físico-químicas desse mel. A gente viu a matéria seca desse mel, que tem maior concentração, os méis, que eu poderia, assim, de uma linguagem mais comum, são mais aguados. A gente sabe que o mel dos meliponins ele tem uma quantidade maior de água, e principalmente as melíponas, no caso aqui das duas melíponas, esse mel ele tem uma quantidade maior de água. No caso aqui, maior quantidade de água, menor quantidade de matéria seca, né? No caso aqui dos minerais, a gente encontrou não houve diferença estatística entre a matéria mineral desse mel. Em relação à proteína bruta, vocês lembram que eu falei lá atrás que a Trigona quadrifacial Tetragona clavips, ela teve uma dieta mais diversificada? Então, quando eu fui analisar, fazer a proteína bruta desse mel, a gente encontrou que esse mel tinha uma quantidade também de proteína bruta. Comparado à melípona marginata, aqui, tinha 27,3% de proteína a mais. Ela chegou a quase, aqui em média, 2% de proteína. Isso não é comum em análise de mel, geralmente é 0,25%. Devido a diversidade, e também eu percebi que era um mel que aparecia grandes quantidades também de pólen, quando comparado às outras. A gente verificou também a frutose, os açúcares, né? A gente viu que a Tetragona clavips, no caso aqui, de proteína, mas tinha uma menor concentração de frutose, né? Que é os açúcares. E já a Scaptotrigona bipuctata tinha maior concentração aqui de açúcares, no caso aqui a frutose. E no caso aqui da glucose, as três primeiras espécies aqui, elas foram estatisticamente iguais, mas a clavips tinha maior concentração nesses açúcares. Então, significa que esse mel ele não é tão doce. E realmente, quem conhece o mel da Borá, que é a Tetragona clavips, a gente vê que não é um mel doce, aquele mel enjoento, não é. Então, a gente verificou aqui o pH também, a melípona marginata são méis mais ácidos, né, aqui. E isso tudo, todas essas características de açúcares, elas são, esse néctar, ele é fonte de carboidratos, né. Então, você encontra vários desses açúcares. No caso aqui, a gente encontrou frutose e glicose.
né? A frutose, ela está presente no néctar, no mel, mais abundantemente. Essas concentrações de açúcares, elas são influenciadas também pelo clima, a diferença genética entre essas espécies, os componentes do néctar, atividade enzimática também, as concentrações de carboidratos, elas também vão influenciar na qualidade do mel. Aqui a gente encontrou alguns elementos químicos. Vocês veem que o mel, ele também é uma fonte de minerais, né? A gente encontrou aqui... encontramos fósforo, manganês, cálcio, potássio, né, entre outros aqui, tinha uma concentração também desses elementos químicos. No caso aqui das melípona marginata, melípona quadrifaciata. Só mostrando para vocês aqui. Em relação à cor do mel, a maioria do mel, a gente, no caso aqui das melíponas, o mel das melíponas geralmente são mais claro mesmo. Esse mel dessas outras espécies, no caso aqui as trigonas, eles foram classificados como âmbar claro, né, um mel mais escuro. E as melíponas como âmbar extra claro. Vamos falar agora sobre um pouco do pólen, né? A gente verificou também o pólen. A gente falou sobre o mel, agora a gente vai falar sobre o pólen. Mas aqui eu coloquei, no pólen, eu coloquei mais uma espécie. Dentre aquelas outras espécies, as 4 outras espécies, eu coloquei a Apis mellifera também. Então, a gente verificou o quanto, tentou analisar o quanto a Apis mellifera ela pode dividir o mesmo recurso com os meliponíneos. Isso causa competição, né? Então, a nossa área de estudo foi a mesma, as coletas, né, mensalmente, eu coletei essas análises, como vocês podem, esse pólen das colônias, aqui, os potinhos de pólen. No caso aqui para fazer as análises nutricional, você tem que padronizar essas amostras. Então, muito pólen, principalmente da borata, Tragona clavips, é um pólen pegajoso e grudento, você não consegue pegar muito bem. Enquanto da Apis, não, é um pólen mais seco. Então, elas foram colocadas na estufa a 55 graus, para que a gente pudesse moer e padronizar essas amostras. E a gente verificou o quê? A gente verificou que aqui a gente tem a porcentagem de plantas, né, a porcentagem de cada planta que essas abelhas coletaram. Né? No caso aqui, com a Apis mellifera e a Tragona clavips, vocês veem que a diversidade de cores aqui, no caso a clavips, aqui muito mais cores, isso significa maior diversidade de plantas do que a Apis mellifera, no caso aqui. Mas a Apis mellifera, ela visitou 44 espécies ao longo do ano, presentes aqui, ó. Como a gente começou o experimento no mês de julho, foi até maio, junho até maio. Então, alguns meses, somente 2 ou 3 plantas eram responsáveis por manter o pólen nessas colônias. No caso da clavips, não. A clavips, ela tinha uma diversidade maior de pólen de plantas na dieta dela. E aí, 49 espécies tiveram presente na dieta desses indivíduos. Mas algumas espécies tiveram maior, foram bastante presentes. No caso aqui também, o eucalipto em amarelo aqui, vocês podem observar aqui, eucalipto robusta, mimosa caesalpinifolia, que é o sabiá que a gente chama aqui, lá vocês chamam, esqueci agora como é que vocês chamam no sul, utilizado para cerca viva, sanção do campo. Então, ela é uma planta que fornece grandes quantidades de pólen, né? Quem quer produzir pólen para suas abelhas, plante sanção do campo também. As mimosas como um todo, elas são bastante produtoras de pólen, né? Aqui no caso, mimosa pigra também foi bastante importante na dieta de Apis mellifera. Mas também aqui na clavips, a gente teve o eucalipto, teve essa Eriobotria japônica, que é uma planta introduzida também, mas o Raphanus,
Rafanos, no nome popular, não estou lembrado agora, mas é bastante comum em áreas degradadas, assim, eles colocam para resgatar, reconstituir ali o solo, coisa desse tipo. Então, a gente vê que essas espécies, elas visitam, no caso a Apis mellifera, ela visitou uma diversidade de plantas para manutenção. No caso das outras duas, que foi a bipunctata, dessas duas três, a bipunctata, a quadrifaciata e a marginata, vocês podem observar que tiveram menor, elas visitaram menos espécies, né? No caso aqui, a bipunctata, 22 espécies, e a melípona quadrifaciata aqui, somente 19, e a marginata, 37 espécies. Dentre elas, a gente pode observar algumas espécies que tiveram presente, né? A moringa foi bastante importante para a manutenção dessas espécies. A tipuana, que é a tipuana tipu, que ela é bastante presente nas áreas urbanas. Cisígio aqui, que é uma mirtácea, presente também. A gente tem aqui também o eucalipto. Vocês podem observar, tudo em amarelo é o eucalipto. Ó. Em algumas, por exemplo, aqui alguns meses do ano, fevereiro, fevereiro foi bastante presente, ó, fevereiro, que é a florada massiva do eucalipto. Ele teve presente aqui, ó, fevereiro, março, abril, maio, 4 meses aqui, predominando como pólen de eucalipto. E no caso aqui também, das melíponas, também eucalipto aqui, ó, aqui também essa melípona também, eucalipto também bastante presente. Mas também outras espécies que estão aqui em negrito foram dominantes na dieta desses indivíduos. No caso aqui, as melíponas, ó, essa sena alata é uma espécie de planta que tem a teraporicida. Então, essas outras abelhas, elas não visitam tanto, mas as melíponas visitam bastante. Por isso que ela aparece aqui na dieta dessas espécies. Olha o milho aqui presente na dieta da melípona marginata. Então, vocês viram que as melíponas, elas têm elas concentram em menos espécies. Elas conseguem retirar seu recurso de determinadas espécies. Alguns artigos já mostram que evolutivamente, essas plantas que têm anteraporicidas, elas têm um valor nutricional de proteína maior. E aqui a gente fez as análises. O quanto em relação à matéria bruta, no caso aqui a Apis mellifera e as outras espécies de meliponíneos. A gente encontrou que os meliponíneos, ó, vocês podem observar, todos os meliponíneos aqui, principalmente as melíponas, elas têm maior concentração de proteína, concentração de proteína no pólen. Por mais que elas estejam no mesmo lugar, elas dividem, elas têm maior concentração porque elas visitam outras espécies, né? E aqui a gente tem a concentração desse pólen ao longo do ano, em verde aqui, acompanha comigo, no caso aqui, a Tetragona clavips aqui, Apis, Tetragona clavips e Melipona quadrifaciata. O quanto de proteína ela variou ao longo do ano, tendo maiores concentração, principalmente em fevereiro, março, abril, maio. Quem era que estava lá dominando era o eucalipto, mas também tinha outras espécies que podem estar contribuindo para essa dieta, né? Principalmente alguns micro-organismos, porque quando esse pólen entra dentro da colônia, diferente na Apis também acontece, mas os meliponíneos, eles têm uma diversidade maior de micro-organismos, como leveduras e bactérias, né? Elas adicionam enzimas e podem contribuir para um valor maior de proteína. No caso aqui da matéria seca, como falei para vocês, a Apis mellifera, o pólen dela é mais seco mesmo, isso a gente já esperava, né? Mas estatisticamente é igual a muitas outras aqui, ó. Mas a gente vê que isso muda ao longo do ano também.
isso pode ser influenciado por condições climáticas e também pode ser influenciado também essa quantidade, no caso dos lipídios, pode ser influenciado pelo polikit. É uma substância que está na estrutura do grão, é presente como se fosse um óleo, né? Que isso pode estar influenciando ali no valor lipídico do pólen, né? Isso pode estar relacionado à presença do polikit. Estou terminando, tá? No caso aqui, a gente verificou a cor desse pólen e a gente vê que a cor também muda ao longo do ano, como vocês podem observar aqui, né? Esse é um tipo de análise que a gente fez e isso vai mudando de acordo, dependendo da espécie, vai mudando a cor, o mês, né? A gente vê que tem várias cores aqui, porque a cor do pólen, ele depende da florada presente no momento. E aqui a gente tem algumas plantas melitófilas, né? Conhecida, talvez muito conhecida por vocês, que podem estar utilizando aí para a dieta desses indivíduos. No caso aqui, as lamiáceas são fornecedoras de néctar, o eucalipto, a rutácea, que é a laranja, o limão, também fornece recursos. A caliandra também fornece néctar. Deixa eu tomar uma água, por favor. Essa planta ela é bastante presente em quase todos os trabalhos, tanto de apis como de meliponines, ela está presente. É o aça-peixe, bastante comum. E também o cosmo também, a gente sabe que as abelhas visitam bastante. Essa lamiácea, como eu já falei, essa dombeia, ela produz grandes quantidades de néctar. Só que o néctar dela é meio aquoso, não é tão doce, né? Então, mas ela é importante porque ela floresce numa época que no sul, na época do frio, né, do inverno. Então, tem uma disponibilidade de plantas muito menor. No caso do ipê, esse aqui é o sansão do campo que eu falei para vocês, ó, ou sabiá. Fonte de pólen para essas abelhas. A gente tem aqui também o croto, que eu falei, o croto furibundo. Tem essa acácia, calistemo também, que são planta ornamental aqui. Isso aqui é uma planta introduzida, viu? Mas fornece também recursos para essas abelhas. A tipuana, que eu falei anteriormente. Essa galésia também chama de alho. Foi bastante presente de pólen como fonte de pólen. Essa albízia, né, que a gente chama o angico branco, angico preto, também fornece néctar e pólen. Aqui a sejânia também. E aqui o amaranthus híbridos, que é uma planta invasora, na realidade, né? E que muitas pessoas retiram do campo, mas que ela faz parte da dieta. Essa aqui é o rafanus, que é o nabo forrageiro. As abelhas visitaram bastante essas plantas. Então, quero agradecer pela atenção de vocês. E qualquer dúvida, falem, fiquem à vontade. E muito obrigado pela atenção. Grande abraço. Muito obrigado, Elton. Passei do tempo, né? Não, eu podia ser até uma hora, deu uma hora. Eu fiquei preocupado com o tempo, sabe, Patrícia? Sim. Acho que só se precisa diminuir um pouquinho o volume, porque tá dando eco. Eu tô me ouvindo. O eco do volume do meu computador. Que eu tô de fone. Tá. Vamos. Agora, você consegue me escutar? Sim, consigo. Então tá bom. Foi muito, muito legal, obrigada. Quero uma lista dessas plantas depois. Então, vou passar o link para vocês da minha tese, que aí tem tudo lá. Tem esse trabalho está todo completo e aí é só entrar lá e aí já disponibiliza e tira e vê lá todo o trabalho desenvolvido. Pode ser? Se você puder colocar aqui no perguntas e respostas, daí todo mundo já fica com o link ali. Deixa eu ver se eu consigo. Ela está no WhatsApp. Eu não sei se eu consigo transferir para cá, né?
tem que copiar e colar no... não sei, daí tem que estar com o WhatsApp no computador aberto. Tem que estar. Bom, qualquer coisa você me manda depois. Aí quem quiser pode entrar lá no Instagram e pedir, no Instagram do PPG. Tá. E aí eu disponibilizo. Ótimo, então. E, bom, a gente tem uma pergunta por enquanto. As pessoas começam meio tímidas, depois começam a vir as perguntas. É isso mesmo. Tem uma pessoa que não tem o nome e pergunta: os grãos de pólen de poácea foram apenas de milho ou tinha de outras espécies também? Tinha de outras espécies, tinha de milho e tinha de uma braquiária. Tinha uma de uma braquiária que é um capim, né? E eu via quando elas visitavam essa espécie também de braquiária. Elas coletam também. Não foi só de milho, mas de tinha outras braquiárias. Tanto que eu dividi em poáceas, tinha milho. Se eu não me engano, foram três espécies de poácea. Se eu não me engano, foi. Tinha uma que eu não consegui, deixei só poácea porque eu não consegui identificar. São muito parecidos, né, Patrícia? E aí, até queria te perguntar uma coisa relacionada a, a isso, assim, né, todo esse assunto. Que, por exemplo, né, eu tô com uma Amanda Sai aqui em casa. E aí tem um cosmo aqui na cara dela, tem várias plantas aqui, e elas saem, voltam com pólen, só que elas não vão aqui nas plantas que eu tenho. E aí eu queria, não sei se E vocês aquilo dá têm uma ideia. raiva, né, Patrícia? Dá uma raiva. Falei, eu coloquei essa planta aqui para você fica indo lá no vizinho. Mas eu queria te perguntar assim, quando vocês fazem o levantamento, vocês sabem onde essas plantas estão, né? Porque vocês fazem a palenoteca, né? De Sim. referência. Eu não sei se você tem alguma ideia, assim, da distância que essas melíponas estão indo, porque às vezes parece que elas estão indo muito, elas gostam de ir longe e alto, sabe? Parece que elas não gostam de vir perto. Então, Patrícia, tem várias coisas aí envolvidas, né? Você lembra quando eu falei em relação à preferência delas? Aí eu falei que alguns requisitos para as plantas apícolas é a disponibilidade do recurso e a quantidade de planta. Porque Sim. imagina só, se o teu vizinho tem uma florada de cosme enorme e que ela pode estar ali com um monte de, imagina só, com um monte de néctar, de pólen ali, e o teu tem uma plantinha, 4 plantinhas ali perdida. Então, ela não vai perder tempo coletando recurso nesse local, só se for extrema necessidade mesmo. Né? De uma forma mais lógica e racional, a gente pensa dessa forma. Se fez outra pergunta, não lembro qual foi, era essa aí. Se você tinha alguma noção de distância que elas estão indo de acordo Sim, com onde sim. essas plantas Então, estão. essas espécies, elas podem voar até 1.500, 2.000, num raio de 2.000 metros, né? Mas, geralmente, elas concentram nessa área mesmo, tá? E elas vão sempre... E, às vezes, Patrícia, outra coisa que pode acontecer é a disponibilidade. Por exemplo, ela pode ter até uma grande quantidade de planta ali, mas o que acontece? Tem no caso das melíponas, tem uma planta com a teraporicida, por exemplo, uma solanácea, né? Que o valor proteico dela é maior. Então, ela prefere pegar esse pólen que vai atender a necessidade dela de que um pólen, por exemplo, do milho, que tem menos de 12% de proteína. Então, as abelhas descrita para a Apis mellifera, né, elas têm que ter uma planta, ela tem que ter no mínimo 19% de proteína para atender as necessidades da abelha. Menor que isso, ela tem que procurar outras espécies de planta para atender a necessidade do nível proteico no organismo dela. Sim.
Então, Ótimo. funciona dessa forma. Muito bem. A gente tá com uma floração enorme aqui na frente de casa de sibipiruna. Eu até me preocupei, porque sibipiruna às vezes pode ser tóxica, né, para as abelhas. Eu nunca li nada em relação a isso. Você já leu da sibipiruna? Então, eu achei um trabalho só, que eles fizeram teste com algumas espécies, e na verdade, variou bastante o efeito. Variou com a espécie e variou com as colônias. Tinha colônias que eram afetadas e tinha colônias que não. Mas aí a minha que chegou faz um mês, acho, nem isso, elas estão bombando agora. Chegaram meio tímidas e agora estão super bem, assim. Então, acho que não tem problema. Então, as abelhas, elas têm uma característica muito legal. Elas não são bestas, né? Por mais que a planta, às vezes, seja tóxica, elas conseguem, essa mistura de outros pólens, isso minimiza sei lá, essa letalidade de toxicidade, né? Então, por isso que elas visitam. Teve um trabalho aqui com o NIM, que foi até, inclusive, do meu orientador. Ele nunca publicou esse trabalho, mas a tese dele ficou bonita. Com o NIM. O NIM é bastante presente. Você conhece o NIM? Sim, já ouvi A planta falar. NIM? Ele é tóxico mesmo, é comprovado que ele é tóxico para as abelhas. Só que o que acontece? Quando essas abelhas, na tese dele, ele fala sobre isso. Quando essas abelhas, ele é tóxico, a partir do momento em que essas espécies de abelhas, elas concentram a maior porcentagem de recurso de determinada espécie. A partir do momento que ela consegue diluir a diversidade de plantas, aí também isso não é tão letal para as abelhas. Então, isso minimiza os danos causados. Aqui é muito presente, principalmente aqui no Nordeste, é uma febre por ninho, porque é sombra, né? Ele cresce rápido e sombra. Então a jandaíra sofre. Tem época que as colônias de jandaíra chegam a ficar muito fraca mesmo, e chegam a morrer muitas colônias. Sim. A gente tem uma pergunta do Kevin Santiago. Ele diz: parabéns pela palestra, muito esclarecedora. Gostaria de saber se poderia ser disponibilizado ao final da palestra a bibliografia utilizada e sua tese. Bom, então acho que você pode me mandar, e aí depois eu disponibilizo lá no Instagram do PPG. Não sei se eu consigo. Enquanto a gente conversa, não sei se a gente vai conversar mais, mas... Se puder tentar, já bota aqui no chat, as pessoas já ficam com a informação, né? Deixa eu tentar ligar aqui. Ou, sei lá, acho que deve estar no site da universidade, né? Tá, Pelo menos o nome da tese. PPG UEM. Só um instante. Só um momento, gente, que a gente vai... É por uma boa causa. Mas eu vou adensar meu cosmo aqui. Eu tô plantando vários para ver se nasce tudo, porque no começo eu plantei... As apis vêm no cosmo, mas a melíplona ignora. As apis vêm? As apis e bombos vêm. E borboleta já vi também, mas a melíplona ignora. Tô com o pensamento ainda na UFC, eu tô na UEM. É que eu fiz o mestrado na UFC. Vamos lá. Vai dar certo. Vamos lá. Bom, pessoal, se vocês têm perguntas, vão pensando aí, manda pergunta. Eu tô vendo. Tem quantas pessoas, Patrícia?
Eu não consigo ver. Eu não sei, no começo, a gente não consegue ver. No começo a gente tinha 14. Então, tô vendo que esse povo sabe das abelhas, hein? Corpo docente. Tá, vamos lá. Trabalho de conclusão. Teses. Sempre um caminho, né, gente, nesses sites. Vai aqui, vai ali, é clique, clique, É, todo lado. eu vou. José Elton, tá aqui, José Elton. Pronto, eu vou pegar aqui o link e mandar para vocês. Ctrl C. O chat é aonde, Patrícia? Aqui? É esse do Pode canto ir direito? do lado de onde desliga esses dois balãozinhos que tem com Ah, eu acho que esse aqui é só para você, né? Ah, eu acho que é esse. interação. Vai fazer um comunicado. Nossa, Patrícia, eu não sei se é esse. Vê se chega aí. Onde você ver. Tá. É nesse mesmo? Eu não recebi em nenhum dos dois lugares. A gente tem essa barrinha, né? Aqui na tela, quando a gente tem uma barrinha aqui na frente que está escrito ao vivo, aí tem o horário, a câmera, o microfone, compartilhar tela, 3 pontinhos. Aí tem o chat que é conversa aqui dentro. Aí tem duas pessoas, assim, né? Que é mostrar participantes. Aí a gente tem o perguntas e Ah, respostas. deve ser esse aqui. Ah, tá aqui. Ah, consigo ver aqui. Pronto. Aí é fazer um comunicado daí, ele parece. É esse? Veio. Não, mas eu copio e colo no outro. Deixa eu... É que eu não sei se esse outro chat aparece para mim. Eu não sei. Mas eu copio e colo ali e dá tudo certo. Beleza. Então. Aqui. Pronto. Está aí, pessoal, o link para a tese. Vou deixar aberto aqui no meu computador. E nós temos uma pergunta. Como foi conversar com os outros estudantes da universidade sobre seu tema? Estranharam muito você pesquisar abelhas sem ferrão? Então, olha que pergunta legal. Foi, porque assim, a vida toda eu trabalhei com apis. Então, trabalhar com abelha sem ferrão parece que é porque a pessoa é molenga, que a pessoa não sei o quê, porque a abelha sem Conhecer a ferrão e não sei o Mapupuna. quê. Então existe esse meio. É, eu preciso, no meu manejo, eu precisava utilizar indumentária, né, em todas. Nas melíponas, e tem melíponas, as manda-saia forte, você não aguenta, não. Sim. Então, no começo foi bem, e foi desafiador para mim, porque meu conhecimento, eu tinha mais conhecimento na parte de apis. Porque minha dissertação foi com apis. Um orientador, e engraçado que meu projeto, quando eu entrei no programa, já era com isso, mas lá quem resolve é o orientador, né? Quem me mandar, você tem que ir. E aí um dia ele disse para mim, você quer trabalhar com abelha sem ferrão? Aí eu, quero, professor. Então, aí me mandou eu trabalhar com uma espécie de abelha, onde uma colônia era 5 mil reais. Chama abelha Ferrari. Nossa, É nunca uma vi. melípona preta, grande assim. Ela está em quase processo de extinção, essa espécie, sabe? E aí eu não consegui achar colônia e os produtores não tinham, assim, só tinha um cara que é fronteira com São Paulo, que tem 20 colônias. Então ele não ia emprestar uma colônia de 5 mil reais. Como é que fala? O que eu tinha 5 mil reais na minha mão ali, se eu matasse uma colônia dessa?
Então, aí, o que eu resolvi? Conversando com a professora Favizia, que foi minha coorientadora, né, a gente resolveu, tomando uma cerveja, a gente resolveu trabalhar com, com esses dois gêneros, na realidade, né, as melíponas e as trigonas, e aí incluindo isso. Mas, assim, a princípio, eles tiraram, a gente fala sarro, né, tira sarro da cara de fulano, porque trabalha com abelha sem ferrão. Mas foi bem interessante porque foi inovador para o nosso grupo. E tinha uma menina já que tinha trabalhado só com tubuna. Eu trabalhei com 4 espécies de Apis mellifera. Então, muitas das nossas análises e nosso comportamento que a gente fez não tem na literatura. Então, foi uma coisa bastante legal e isso motivou o grupo também a trabalhar com pólen. As dissertações e as teses, tudo estão incluindo pólen nos tipos de análise, porque lá o foco do nosso grupo de abelha é produção de rainhas. Produção de rainhas, ela é real. Então, eu saí totalmente do foco que é do nosso grupo. Mas foi desafiador e muito bom. Gostei demais, tive a ajuda de alguns meliponicultores. Eu comprei algumas colônias, mas outros me emprestaram também. Então, esse trabalho foi desafiador e, ao mesmo tempo, gratificante, porque eu conheci bastante gente e conheci esses insetos maravilhosos que são abelhas sem ferrão, não desprezando a apis, mas eles são demais. Quando a gente conhece a abelha sem ferrão, não adianta, né? A gente fica apaixonado, porque é uma diversidade enorme. Não que a apis perca a graça, mas são os bichos lindos. E a gente chama de filhas, né, Patrícia? Sim, as minhas Eu chegava no filhas. meliponário e dava bom dia para minhas filhas. Sim, eu saio aqui fora da casa e vou ali e falo: oi, tudo bem? Passaram bem a noite? Ai, tudo bem. Aí tem Minhas uma plantinhas, pergunta. por que você não estão indo nas minhas plantinhas? Olha, eu deixei ali com tanto carinho. É. Então, Mariano pergunta: o que vocês acham da liberação de vários agrotóxicos por parte do governo atual? Vai, Patrícia, responde. Falar sobre o governo atual, assim, numa coisa que depois vai para a internet, é melhor não. Mas qualquer coisa, né, Elton, que é feita sem o devido critério, sem estudo e liberando agrotóxicos que não são usados mais em nenhum outro lugar do mundo, é perigoso, né? Então, É perigoso, sim. para mim, a minha opinião é essa. Não sei se você quer comentar. Não, eu compartilho a sua opinião e falar com essa questão política é muito complicado. É muito complicado, mas a gente vê que não estou falando de liberação de agrotóxicos, coisas desse tipo, mas coisas básicas que são a floresta para alimentação dessas abelhas, né? Sim. Sem manutenção, como que essas abelhas vão se manter se a vegetação... Vocês imaginam, conseguem imaginar comigo o quanto de colônias de meliponinhos estão sendo mortas que ninguém sabe que aquilo está sendo morto? A gente às vezes vê uma onça, vê, sei lá, um jacaré lá no Pantanal, coisa desse tipo, mas imagina só o quanto de espécies e de colônias, de diversidade de espécies mesmo. Tanto de abelhas solitárias como de abelhas sem ferrão sendo mortas, literalmente mortas ali pelo fogo. Porque essas abelhas, ao contrário da apis, elas não conseguem sair de forma emergencial assim, pegar voo e se mandar, vendo fogo, né? Então, vão morrer. É triste. Eu só lamento que é triste e que novas políticas precisam ser restabelecidas e a gente não vê, a gente vê principalmente um desmonte de tudo isso que protege as nossas florestas e isso é doloroso. Eu não compartilho com esse tipo de coisa. Não compartilho. Deixo bem claro, ao vivo, não compartilho com esse tipo de pensamento em que tem que fazer isso. Não compartilho, mas é isso. É para isso que a gente está aqui, para mudar essa realidade. Pensar diferente. Eu até participei de uma
de uma live no dia 3 de outubro, né, que foi o dia da abelha, e estavam me perguntando, né, sobre as principais ameaças às abelhas. E a gente já sabe, né, através de vários estudos, que o principal é o desmatamento, os agrotóxicos e várias doenças, né, e pesticidas que surgem de manejo, assim, né, também. E aí eu comentei exatamente isso, eu falei assim, porque daí me questionaram assim, o desmatamento é o maior? Eu falei assim, provavelmente é, porque imagina agora todos os incêndios, quantos, não só abelhas, outros animais, outros insetos que não conseguem fugir, a gente está vendo no noticiário, vendo na manchete, a onça, né, o jacaré, todos os mamíferos, porque têm um apelo, são grandes, são vistos, as pessoas acham bonitinho. Mas eu falei exatamente isso, imagina o número de colônias que e a gente nem sequer... Então, é um problema mesmo. Então, por isso, gente, vamos preservar aí as plantas, que o Elton mostrou muito bem como são importantes para as abelhas e outros animais que se alimentam nas plantas. E né, o que vai gerar, que é o fruto. E a geração de e renda outros também. animais, e a geração de renda. Então, é toda uma cadeia, né? Deixa eu te falar só uma coisa, Patrícia, a nível de curiosidade. Você acha que vale quanto o mel um litro de mel da Borá? Dentre essas 4 espécies que eu estudei, o mel da Borá é o mais caro. O das melíptas você encontra 1 litro por 150, por aí, o litro de mel dela. Tem ideia de quanto custa da Borá? O produtor que me fala que eles estão vendendo, como esse mel ele é um mel mais ácido, muitos desses méis eles estão sendo utilizados na culinária. Então, para pratos, e geralmente vão aí para São Paulo, né? Restaurantes italianos, essas coisas, a galera que tem dinheiro paga muito por isso, né? A gente vê que teve como é aqueles reality lá que tem o Masterchef, aquele lá, levar as abelhas e tudo isso, achei muito bonito aquilo, legal. Então, chega a R$300 1 litro de mel de Borá. E na reportagem, a moça, aquela chefe de cozinha diz assim, esse é o mel especial, é o mel da Borá. Porque é um mel totalmente diferente, Patrícia, e outros que estão assistindo. É um mel, ele é ácido, ele é meio ácido e um gosto diferente. Quem não tem um bom paladar não gosta. Eu digo que gente que não toma vinho seco não vai gostar provavelmente do mel de Borá. Mas para mim é um dos melhores méis que tem. Ele é menos doce e o valor agregado muito grande também. E é utilizado em pratos, e também eles estão desenvolvendo cerveja à base do mel da Borá. Que coisa boa. Cerveja aposto que as pessoas vão tomar. Cerveja, hidromel. Gente, então assim, para a gente perceber, né, o quanto a gente tem de riqueza, que a gente ainda tem que a ser explorada com sustentabilidade. Então, fica aí o recado final, né, de preservar, conservar nossas florestas, nossas abelhas. Que nós somos um dos países mais ricos em espécies de abelhas. Tem diversidade, então, né? Então, Elton, eu gostaria muito de agradecer, foi muito bom o bate-papo, a sua palestra, obrigada mesmo. E se você quiser dar tchau para as pessoas, acho que a gente já vai encerrando, porque já são quase 7 horas. Tá bom, então. Então, eu quero só agradecer pelo convite e dizer que estou disponível. Se quiserem, sei lá, manda um zap, manda um e-mail, está com alguma dúvida, alguma coisa que eu puder ajudar. Eu também trabalho com essa parte de pólen, identificação desse produto das abelhas. Né? Foi uma coisa que eu aprendi com minha orientadora, a Claudinez, e a gente trabalha com isso, e qualquer dúvida que a gente tiver, que eu puder compartilhar conhecimentos e contribuir para alguma coisa,
entre em contato, manda e-mail, pessoal da universidade. E é isso, eu agradeço pela disponibilidade, pelo carinho e por tudo que vocês proporcionaram nesse momento de me ouvir, de compartilhar as ideias. Bom, gente, então agradeço então a presença aí de todos, embora a gente não veja vocês. Obrigada pela participação e até a semana que vem no Oscar da Biologia. Vamos estar todos chiques, embora todos em casa. Ai, até mais, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau, pessoal. Tudo de bom. Boa noite para vocês.